Nessa aula, vamos comentar de forma bem sucinta as principais funções dos macros e micronutrientes nas plantas. Quando falamos em macro e micronutrientes, a gente remete à tabela periódica. E por definição, a gente tem que os macronutrientes são formados pelos elementos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, enquanto os micronutrientes a gente tem o boro, o cloro, o ferro, o manganês, o molibdênio, o níquel, o cobre e o zinco. Ainda a gente pode encontrar, quando relatado o tema nutrição de plantas, alguns elementos benéficos, como sódio, cobalto, silício, selênio e iodo. Particularmente, esses elementos a gente vai tratar ele numa outra oportunidade, numa aula só de elementos benéficos. Bom, quando a gente olha para a definição entre nutriente e elemento benéfico, a gente tem na literatura a primeira vez reportado o ferro como elemento essencial em 1860, o manganês em 1922, o boro em 1923, o zinco em 1926, o cobre em 31, o molibdênio em 38, o cloro em 54 e o níquel, o último elemento classificado como essencial, em 1987. E aí, para reforçar esse conceito, a gente tem os critérios de essencialidade estabelecidos por Arnon e Stout em 1939. E eles dizem o seguinte: um elemento é considerado essencial quando sua deficiência impede a planta de completar o ciclo de vida. O outro critério de essencialidade é que a função do elemento na planta não pode ser substituída por outro elemento. E, por fim, o elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta. Então, esses são os três critérios que permitiram classificar esses elementos como nutrientes. E aí tem um cuidado que a gente deve tomar. Então, falar que nutriente essencial, ele é um pleonasmo, é como eu falar subir para cima, descer para baixo. Então, é incorreto. Então, é elemento essencial ou nutriente. E aqui são os principais pesquisadores, então, que publicaram esses trabalhos descrevendo a essencialidade desses elementos. Tem duas formas de a gente classificar os macro e micronutrientes. Então, pelo critério de quantidade, como a gente observa aqui, que micronutrientes são elementos essenciais encontrados e demandados pelas plantas em quantidade 1000 vezes menor que os outros elementos essenciais, que a gente chama eles de macronutrientes. Então, por definição de quantidade, a gente tem macronutrientes que são encontrados em gramas por quilo de tecido, enquanto os micronutrientes são encontrados em miligramas por quilo de tecido. Mas tem um outro critério, que é o critério fisiológico. Eu particularmente gosto mais dessa classificação, que classifica o nutriente de acordo com o seu comportamento bioquímico e fisiológico na planta, conforme proposto por Mengel e Kirkby, em 1987. Então, ele agrupa em 4 grandes grupos. O grupo 1 são constituintes de moléculas orgânicas da planta. Quem que é? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o enxofre. O grupo 2 são grupos que formam reações
de esterificação com grupos álcools. Então, tem o fósforo e o boro, principalmente. Já o grupo 3 são elementos que conferem potencial osmótico e ativação enzimática. Então, estão entre eles o potássio, o magnésio, o cálcio, o manganês e o cloro. E, por fim, são os micrometálicos, que estão presentes na forma quelatizada e incorporada como cofator em enzimas, a exemplo do ferro, cobre, zinco, níquel e molibdênio. Bom, caminhando para a função bem sucinta desses elementos, a gente tem aí como primeiro elemento o nitrogênio. O nitrogênio é o elemento mais abundante da Terra, né, da atmosfera da Terra, o quarto mais abundante em uma planta, depois do carbono, hidrogênio, oxigênio, e grande das maioria das vezes é o nutriente mais limitante para o crescimento. E o que o nutriente está envolvido? Ele está envolvido nos aminoácidos. E para formar proteínas eu preciso de aminoácidos. Então toda vez que eu tenho deficiência de nitrogênio, eu não formo aminoácidos, eu não formo proteínas, eu não tenho enzima, eu não tenho a planta funcionando. Por isso que é um dos nutrientes que mais impactam o desenvolvimento da planta. Além disso, eu tenho nitrogênio em ácidos nucleicos, que é o código genético da planta, onde está toda a informação genética daquele indivíduo, que é o DNA, o RNA. E ainda eu tenho nitrogênio dentro da molécula de clorofila. Então, e outras inúmeras moléculas pequenas dentro da planta. Então, todos os aminoácidos, alguns hormônios têm nitrogênio, como a citocinina. Então, é uma série de compostos que contêm nitrogênio na sua formação. Então, toda vez que eu tenho uma restrição da disponibilidade de nitrogênio, eu tenho limitação no crescimento de plantas. E quando a gente comenta do nitrogênio, um dos processos mais impactados para a sua disponibilidade é a fixação biológica de nitrogênio. Então vejam que eu tenho uma enzima que chama nitrogenase, ela é capaz de pegar o N2 da atmosfera, que está na concentração de 78%, um gás inerte, e pela nitrogenase presente em bactérias, eu consigo transformar N2 em amônio, e esse amônio é incorporado no tecido da planta por esse processo, formando daí aminoácidos, proteínas e deixando a planta funcionar. Então o nitrogênio ele pode estar disponível na forma nítrica, amoniacal, ureia, mas também via o processo de fixação biológica do nitrogênio, que é a transformação de N2 em amônio pela nitrogenase. Um segundo elemento que também assume importância fundamental na crescimento, na composição da planta é o fósforo. Então o fósforo ele está presente no DNA e RNA, então de novo junto com o nitrogênio formando a código genético da minha planta. Então fósforo tem essa importância junto com o nitrogênio no DNA, na informação genética do tecido. Uma outra importância é na composição da membrana plasmática. Então vejam aqui uma membrana plasmática em que eu tenho a composição de fosfolipídios, que nada mais é do que estruturas que ancoram uma série de canais, de bombas, de transportadores que conferem a seletividade, né, a absorção seletiva de nutrientes, de açúcar, isolam meio interno, meio externo na célula, então ela é formada pelo fósforo e também como uma molécula aí das mais importantes para a atividade da planta, a formação de ATP. Por isso que geralmente a gente associa o fósforo
a energia na planta. Então, recupera a planta, precisa aplicar fósforo, porque fósforo é energia, é ATP sendo produzido para que seja usado em uma série de reações que dependem de energia. O ATP, ele tem aí na sua composição 3 fósforo, né? Adenosina trifosfato, conferindo essa capacidade energética para essa molécula de ATP. Um outro elemento que também assume sua importância e é considerado macronutriente é o potássio. Então, o potássio, ele tem relacionado ao aumento da fertilidade, promove tolerância a estresse, regula as atividades enzimáticas, fortalece as paredes celulares, estimula a translocação de fotoassimilados, então como isso ocorre, mantém o turgor. A gente viu que o potencial osmótico ele é conferido pela entrada de água em relação à presença de sais. Então o potássio ajuda a manter o turgor, reduz o murchamento, regula a condutância estomática, abertura e fechamento do estômago ocorre com entrada e saída de água. Quem confere essa entrada e saída de água pelo estômago é a entrada e saída de potássio lá naquelas células guardas. E mantém o equilíbrio iônico. Então vejam aqui o sintoma de deficiência de potássio são as necroses no bordos foliares, levando aí, então um distúrbio no crescimento e principalmente quando a gente olha para o potássio no enchimento, na qualidade, na produção de grãos. Um outro elemento que assume seu papel é o cálcio. Então, o cálcio é um macronutriente que tem 2 grandes funções. Uma grande função do cálcio, muitas vezes a gente está cansado de ver, né, na literatura, já leu a respeito, que é a formação de parede celular. A estrutura da planta depende de cálcio. Toda vez que eu tenho deficiência de cálcio, eu tenho má formação de tecido, porque ele estabiliza a pectina lá nas lamelas médias das paredes celulares, fazendo com que as paredes celulares tenham uma organização, tenham uma estrutura de forma eficiente. Mas um segundo importante papel do cálcio é o cálcio como sinalizador, como mensageiro secundário da planta. Então, uma série de respostas na planta depende da oscilação da concentração de cálcio dentro da célula, do citossol. Então, eu tenho pulsos de entrada de cálcio dentro do citossol e conforme ocorrem esses pulsos, eu tenho aqui uma série de sinais caminhando dentro da planta. Então, um importante papel aí do cálcio como mensageiro, mensageiro secundário em diversas respostas na planta. E, como já comentei, então quem quiser rever a aula de absorção e transpiração, o cálcio ele é diretamente transportado por fluxo de massa. Toda vez que eu tenho redução na transpiração, que eu tenho baixa disponibilidade de cálcio, em que a minha planta está desenvolvendo, mas não está transpirando, eu tenho problemas de deficiência de cálcio, mostrando aí inúmeras fotos em tomate, maçã, em algumas olerícolas, essa importância da estrutura de parede celular. Quando eu não tenho cálcio, eu tenho má formação de tecido e necrose. Um outro macronutriente que também tem importância na planta é o magnésio. Então, o magnésio ele é um ativador de inúmeras enzimas, incluindo a rubisco. Então, a rubisco, quando a gente passou pela aula de fotossíntese, né? Então, a rubisco é importante pela fixação, assimilação do CO2, convertendo isso em açúcar. A ativação da rubisco depende de magnésio. Então, o magnésio também é importante. Eu tenho uma outra importância do magnésio na estrutura do ribossomos. Então, ribossomos são estruturas que são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, o magnésio
ajuda a estabilizar o ribossomo e deixar uma planta aí ativa, produzindo uma série de proteínas. Além disso, eu tenho o magnésio como um contraíon para cargas negativas do ATP, formando ATP magnésio. Então, uma série de elementos, como o fósforo propriamente, depende de ATP magnésio para ser absorvido. Então, quando eu tenho aí o magnésio, ele atuando também como forma de energia dentro da planta, quando associado a uma molécula de ATP, fazendo aí seu papel de contraíon. E mais importante função do magnésio é quando a gente encontra ele na molécula central da clorofila. Comentei com vocês lá no nitrogênio que o nitrogênio participa da molécula de clorofila com 4 átomos de nitrogênio, e a gente tem nesses 4 átomos de nitrogênio a molécula central de magnésio. Então, por isso que toda vez que a gente faz uma adubação com nitrogênio, com magnésio, eu tenho um aumento da concentração de clorofila, eu tenho uma intensidade de verde muito maior nessa minha planta. E aí, quando a gente tem redução da disponibilidade de magnésio, é isso que a gente observa na planta. Então, uma menor capacidade de lidar com excesso de radiação, então sintomas de deficiência de magnésio, a gente observa clorose induzida por excesso de radiação. Excesso de radiação leva à produção de espécies reativas de oxigênio que degradam a clorofila, degradam a membrana plasmática, causando dano, causando senescência, necrose, como a gente pode ver nessa imagem de uma planta com baixa disponibilidade de magnésio submetida a alta radiação. Outro ponto também, a deficiência de magnésio, ela prejudica o carregamento de açúcar no floema. Então, quando a gente depende do carregamento de açúcar no floema para transportar para outros tecidos, para a raiz, uma deficiência de magnésio, ela reduz essa disponibilidade, reduz o fluxo de açúcar caminhando nessa planta. Um outro macronutriente que muitas vezes é até esquecido, né, de menor importância muitas vezes no manejo, é o enxofre. Então o enxofre ele anda colado com nitrogênio. Então porque uma série de aminoácidos formados que dependem de nitrogênio também depende de enxofre, como a cisteína, a metionina, são aminoácidos sulfurados que têm na sua composição enxofre. Então, uma série de proteínas, de enzimas, elas também precisam de enxofre para serem produzidas. Além disso, eu tenho o enxofre num importante papel na eliminação de espécies reativas de oxigênio. No sistema não enzimático, eu tenho uma molécula que chama glutationa, e a glutationa ela tem a capacidade de reduzir estresse na planta. Então, glutationa também depende de enxofre. Então, o enxofre atuando aí no metabolismo de estresse das plantas. E quando a gente vai para aroma, sabor, então o cheiro de alho, aquele odor característico da cebola, do alho, aquilo vem de compostos que têm enxofre. Então, a alicina, outros aromas que dependem desse odor característico de podre, de cebola, tem enxofre na sua composição. Então, o enxofre é formador, né, desses compostos relacionados ao odor e aroma. E também uma série de compostos anti-herbivoria, compostos de defesa na planta, eles têm enxofre na sua composição. Então, como os glucosinolatos, a camelexina, que é um composto de defesa induzida por patógenos, muitos desses compostos, metabolismo secundário, são de origem, contém na sua formação o enxofre. Então, o enxofre participando aí desses 4 principais processos dentro da planta. Bom, uma vez finalizados, então, os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio,
cálcio, magnésio e enxofre, a gente tem uma série de outros elementos que são demandados em menor quantidade, miligramas por quilo de tecido, mas também desempenham funções primordiais dentro da planta. Então, junto com o cálcio, o boro também faz parte da estrutura da parede celular. Então, ele estabiliza essas moléculas de pectina, ligando uma parede celular com outra parede celular, com essas ligações cruzadas com polissacarídeos. Então, o boro ele constitui essa estabilidade da parede celular. Um outro ponto é a integridade da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela precisa ficar ancorada na parede celular. Esses pontos de ancoragem da membrana com a parede celular é realizada pelo boro. E uma terceira função do boro é o transporte de açúcar. Então, plantas têm maior fluidez quando bem nutridas em boro, porque o boro evita a formação de calose. Calose é um entupimento que prejudica a polinização, prejudica a fluidez de açúcar no floema. Então, deficiências de boro, a gente pode ver menor desenvolvimento de tecido, menor desenvolvimento, migração de fluxo de carboidrato para a raiz, menor crescimento de sistema radicular e má formação de folhas, de tecido reprodutivos, de formação de fecundação. Então, são alguns aspectos relacionados à limitação por boro. Um outro nutriente, micronutriente, que a gente não presta atenção no manejo em razão da disponibilidade no sistema, mas é um nutriente para a planta, é o cloro. Então, o cloro ele participa principalmente da fotólise da água, A gente tem um átomo de cálcio, 4 átomos de manganês, que a gente vai ver mais à frente, e um átomo de cloro. Então, o cloro participando da fotólise da água e também da regulação estomática. Lembra que eu comentei do potássio, de abertura e fechamento do estômago? O cloro também atua dessa forma. Então, a planta bombeia potássio e cloro para dentro da célula guarda, para baixar o potencial osmótico, favorecer a entrada de água. A hora que entra água, eu tenho o fechamento do estômago. Então, esse mecanismo de abertura e fechamento do estômago depende de cloro, depende de potássio. Um outro elemento que é demandado em pequenas quantidades, miligramas por quilo das plantas, é o cobre. Então, o cobre ele participa principalmente de reações de respiração. Então, ele participa da enzima citocromo C, da oxidase, na mitocôndria. Então, eu tenho cobre presente na mitocôndria, responsável pelo processo de respiração. Eu tenho cobre na síntese de lignina. Então, a catecol-oxidase, a lacase, são enzimas dentro da planta que dependem de cobre para sintetizar a lignina. E ainda eu tenho cobre várias enzimas da redução de estresse. Então, a ascorbato-oxidase, a superóxido dismutase depende de cobre para eliminar espécies reativas de oxigênio, estresse dentro da planta. Eu tenho aí a participação do cobre. E na fotossíntese eu tenho cobre presente na plastocianina. Então, a plastocianina é um fio de cobre que transfere elétron lá do fotossistema até o fotossistema 1, fotossistema 2 para o fotossistema 1. Então, essa plastocianina, ela depende de cobre para sua formação. Então, é responsável aí na fotossíntese pela transferência de elétrons. Outro micronutriente que participa de uma série de funções dentro da planta é o ferro. Então, o ferro ele participa de enzimas que são responsáveis pela redução do estresse na planta. Então, peroxidases, catalases, a superóxido dismutase, elas participam eliminando as espécies reativas de oxigênio e muito dessas enzimas elas contêm ferro na sua composição. Outra função do micronutriente ferro no metabolismo da planta é na atividade da redutase do nitrato. Então,
A planta, ao absorver o nitrato, precisa transformar em nitrito e de nitrito em amônio. A transformação de nitrato em nitrito depende da redutase do nitrato, que contém ferro e molibdênio, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o ferro é importante para o metabolismo do nitrogênio. Além disso, o ferro participa de uma série de síntese de ácidos graxos, os lipídios, dentro da planta. E quando a gente fala de lipídio, a gente está relacionado à estabilidade de membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática ela é composta por lipídios e fósforo, uma fosfolipídio. Então, uma série de lipoxigenases dependem de ferro para a sua atividade. Um outro papel do ferro é, tanto na fotossíntese quanto na respiração, presente no citocromo, que faz o transporte de elétrons na fotossíntese e na respiração. Então, o ferro também participa desse processo de transporte de elétrons, diferente do cobre, que é pela plastocianina na fotossíntese. O ferro, junto com o enxofre, ele participa do transporte de elétrons no citocromo. E ainda uma série de síntese de hormônios, e o mais evidente é o etileno. Então, a transformação de metionina, que é um aminoácido que contém nitrogênio e enxofre, em etileno, tem uma enzima que chama ACC-oxidase, que faz responsável pela síntese de etileno. Então, para essa enzima estar ativa, eu preciso de ferro como cofator. E ainda a síntese de clorofila. Então, a condensação de clorofila, que é uma molécula grande, que tem nitrogênio e magnésio, então eu tenho uma enzima que depende de ferro para fazer a construção dessa molécula de clorofila. Então, vejam aí como agora começa a ver algumas sobreposições de funções de elementos dentro de processos dentro da planta, e a síntese de clorofila é uma dessas. Eu preciso de nitrogênio, eu preciso de magnésio e eu preciso de ferro para fazer a condensação dessa molécula de clorofila. Então, sempre na planta, o ferro deve estar ligado a uma molécula quelatizada ou incorporado a uma estrutura. A planta não tem ferro livre dentro do tecido em razão de sua característica, então, de transporte de elétrons e de oxidação. E aí a gente pode ver o processo de ferro atuando no metabolismo de estresse da planta. Então, a produção de superóxido são tóxicos para as células. Existe uma série de enzimas, a superóxido dismutase, a SOD, que transforma superóxido em peróxido de hidrogênio, e a outra enzima, que também depende de ferro, a catalase, quebrando o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, tirando a reatividade, contribuindo para a redução de estresse. Ainda como substrato, o peróxido de hidrogênio, ele pode passar pela enzima peroxidase, que contém cobre, contém ferro, pelo processo de lignificação, atuando também no processo de defesa de plantas. Então, o ferro é importante cofator de uma série de enzimas dentro da planta. E quando a gente observa a deficiência, então essa é uma deficiência de clorose internerval em folhas novas. Em café, no sul de Minas, é muito comum, na época das águas, janeiro e fevereiro, essa clorose em que eu tenho um reticulado fino da folha, característico pela deficiência, então, de ferro nesses tecidos. O próximo elemento é o manganês. Então, o manganês, como a gente observou, junto com o cálcio, o cloro, o manganês ele participa da fotólise da água, da quebra da água. Tenho 4 átomos de manganês nesse processo. Ainda a gente já ouviu, a questão da SOD, que também tem manganês, a condensação da lignina, que também depende do manganês dentro do tecido da planta. No metabolismo de nitrogênio, na leguminosas, então a quebra de ureídeos, ela depende de uma enzima que chama alantoato amido hidrolase, que depende de manganês. Então, vejam aí como eu tenho uma série de enzimas que são óxido-redutases,
transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases que têm como cofator manganês, magnésio ou exclusivamente o manganês, quando a gente olha para essas barrinhas roxinhas. Então, a maioria do manganês está em reações de transferases e hidrolases, como a gente observa nesse gráfico. Então, uma série de enzimas dentro da planta são ativadas pelo manganês. Um outro micronutriente de importância no metabolismo do nitrogênio, que também participa da redutase do nitrato junto com o ferro, é o molibdênio. E além da redutase do nitrato, eu tenho o molibdênio participante da enzima nitrogenase. Quando a gente comentou de nitrogênio, o processo de transformação de N2 em amônio pelas bactérias que contêm essa enzima nitrogenase, o molibdênio é constituinte da nitrogenase. Ainda eu tenho o molibdênio participando da relação de resistência a estresse. Então, a xantina desidrogenase é uma enzima que atua no metabolismo de estresse da planta e ela contém molibdênio como cofator. Ainda no metabolismo de enxofre, o sulfito oxidase, a enzima que oxida o sulfito, ela contém molibdênio. E por fim, a síntese do ácido abscísico, através da enzima aldeído oxidase. Então, a sinalização da planta numa limitação hídrica, síntese de ácido abscísico na raiz, comunicando a parte aérea, ela depende de ácido abscísico, e ácido abscísico vem do metabolismo, depende do molibdênio como cofator da aldeído oxidase. Então, muitas vezes, quando a gente observa em campo alguma deficiência de molibdênio, ela é muito parecida com a deficiência de nitrogênio em leguminosas pela baixa atividade da nitrogenase e em gramíneas, principalmente pela menor capacidade de assimilação do nitrato pela redutase do nitrato. Um ponto de atenção é que molibdato e sulfato, eles são transportados pelo mesmo canal dentro da célula, dentro da raiz. Então, altas doses de enxofre afetam a absorção de molibdênio. Outro elemento, micronutrientes, que participa do metabolismo do nitrogênio em outra enzima é o níquel, através da urease. Então, urease é uma enzima que degrada a ureia dentro da planta, seja via fertilizante, então quando a planta absorve ureia, eu dependo da urease, ou quando a planta remobiliza nitrogênio, eu também tenho produção de ureia, e aí eu dependo do níquel através da urease para não acumular ureia tóxica. Um outro papel do níquel, ele atrapalha, né, a atividade da CC-oxidase, então ele consegue inibir a produção de etileno. A gente vai ver que tem outro elemento que consegue fazer isso quando vocês olharem a aula de elementos benéficos. Então, a inibição do etileno também causada pelo níquel. Também leva a maior resistência a estresse abiótico, então o níquel é cofator da enzima glioxalase 1. Glioxalase 1 é uma enzima que está relacionada à eliminação de metilglioxal, que é um agente mutagênico dentro da planta, produzido em condições de estresse térmicos, principalmente. Então, níquel participa da glioxalase 1. E resistência à doença. Então, plantas bem nutridas com níquel têm maior capacidade de reduzir severidade de lesões de doença em uma série de plantas. Então, aqui é uma imagem mostrando a deficiência de níquel, levando a acúmulo de ureia e necrose em pontas de folha, né, pelo acúmulo de ureia, e má formação do tecido pelo acúmulo de compostos que afetam o pleno desenvolvimento desse tecido. E aqui o trabalho que mostra nessa figura a concentração de níquel em semente, quando muito baixa, levou à redução da germinação, e aí em 1987 levou então pelo terceiro critério, em que na ausência a planta não completa o ciclo,
foi esse trabalho que demonstrou que a ausência de níquel na semente, no embrião, acumulava ureia tóxico, matava o embrião e a semente então não conseguia germinar, caracterizando aí o terceiro critério de essencialidade. O próximo micronutriente é o zinco. Então, o zinco ele tem maior importância para as plantas C4 pela enzima anidrase carbônica. Então, a anidrase carbônica é uma enzima pré-assimilação do CO2 em C4. Então, ela transforma o CO2 em HCO3-, que é incorporado depois em malato e transferido lá para rubisco. Então, eu tenho em plantas C4 a enzima anidrase carbônica que contém zinco. Ainda zinco está relacionado à síntese de proteínas lá no ribossomo. Então, uma série de proteínas para serem sintetizadas, produzidas, depende de zinco. Uma série de enzimas do metabolismo de estresse, a superóxido dismutase, por exemplo, contém zinco. Então, ele também atuando no metabolismo de estresse. No metabolismo de carboidrato, uma série de enzimas do metabolismo de carbono, transformação de açúcar em amido, amido em açúcar, depende do zinco. E outro hormônio aqui dependendo do zinco, que é a auxina. Então, deficiência de zinco, a gente tem sintomas, distúrbios na célula, como simulando aí uma ausência de auxina. Então, alongamento celular, afinamento de folha, encurtamento de entrenó é muito similar à baixa ação de auxina, que está relacionada à expansão de célula. Então, o zinco afetando aí a produção de auxina através da transformação de triptofano. Então, tem uma enzima que pega o triptofano e produz auxina. Essa enzima depende de zinco. Na ausência de zinco, eu não tenho a conversão em auxina. Além disso, o zinco, pela melhor qualidade de carboidrato, ele afeta diretamente na produção de pólen. Então, aí uma planta de milho bem nutrida em zinco e boro tem maior capacidade de produção de pólen e diâmetro de pólen maior, que vai afetar diretamente a qualidade da fecundação dessa minha planta. E aí, alguns sintomas visuais de deficiência de zinco, né? Em gramíneas, essas linhas estriadas na folha, uma compactação da planta pelo menor encurtamento do internódio, são sintomas característicos aí da deficiência de zinco. Então, nessa aula a gente passou aí de forma bem rápida, né, dos principais processos fisiológicos em que cada um desses elementos, seja macronutrientes ou micronutrientes, desempenham no metabolismo das plantas.